Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Estamos dando sequência a essa série de mensagens, o desafio da reconstrução. E ontem estivemos falando sobre a atitude de Neemias de buscar se inteirar, tomar conhecimento da condição em que se encontravam os sobreviventes que haviam sido afetados pela calamidade, pelo ataque de um inimigo poderoso que os deixou vulneráveis, em situação de grande sofrimento e numa situação muito triste na nação. Neemias se importa com a situação, pergunta, porque entende que precisa tomar conhecimento da realidade. E quando ele ouve o relato do seu irmão Anani e dos demais judeus, de que os sobreviventes estavam em grande sofrimento e humilhação, as portas estavam queimadas e os muros derrubados, nós refletimos ontem que a situação que vivemos hoje é muito parecida, no sentido de que muitas pessoas já estão experimentando grande sofrimento e humilhação, a economia tem sido fortemente golpeada, derrubada, e as portas que representam as entradas e saídas estão como que queimadas, afetadas, comprometendo importações, exportações, saída e entrada de pessoas, saída e entrada de produtos, saída e entrada de investimentos. E qual que foi a reação de Neemias diante daquele relatório? É sobre isso que nós queremos compartilhar hoje nessa segunda parte da nossa série. Então vamos olhar aí para o texto de Neemias no capítulo 1 e vamos ler a partir do verso de número 4, vamos lendo verso por verso e comentando, né? Primeira lição que nós aprendemos com a atitude de Neemias, com a reação de Neemias diante daquele relatório de calamidade, é que Neemias teve uma atitude de empatia. Veja aí o verso 4 que diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Queridos, isso aqui mostra uma profunda empatia. Neemias se colocou como se aquilo estivesse acontecendo com ele próprio. E ele se importava com a situação do povo e com a situação da nação de Judá, da cidade de Jerusalém. Agora, é importante nós percebermos que Neemias, ele estava numa posição muito segura e confortável, porque ele era copeiro do rei persa Artaxerxes, e apesar do seu conforto, da sua situação de segurança, da sua situação de estabilidade, ele não ficou indiferente. Olha, um copeiro era alguém que pertencia a alto escalão de um governo. Esse homem tinha acesso diário ao próprio rei. Esse homem tinha uma posição de alta honra. Ele estava muito bem, muito confortável. Ele poderia simplesmente seguir a sua vida e dizer: bom, comigo está tudo bem, não há problema, eu espero que eles tenham sucesso lá e consigam se recuperar. Mas não foi essa a atitude dele. A palavra de Deus diz que Neemias, quando ouviu aquele relatório, se assentou, chorou, lamentou por muitos dias, orou e jejuou ao Deus dos céus. Eu quero pensar que talvez a situação que você se encontre hoje diante desse mal que tem assolado o nosso país não seja uma situação tão crítica. Talvez você esteja aí numa situação confortável, numa situação até mesmo segura. Mas não deixe que a indiferença defina a sua atitude. Seja qual for a situação que você está, olhe para a realidade de pessoas que estão sofrendo, que estão em humilhação, que estão passando por uma grande necessidade. Olhe para a situação de uma economia abalada, olhe para a situação de um grande impacto sobre a nossa nação. Nós não podemos simplesmente ficar em casa, arrumando a nossa casa,
ou nos distraindo com a televisão ou com outro entretenimento, enquanto a nação sofre com as consequências destrutivas de um inimigo feroz que veio e se abateu sobre nós. Não podemos ficar indiferentes. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Precisamos ter empatia. Precisamos nos sentir parte de tudo aquilo que está acontecendo. Segunda lição que nós aprendemos com a reação de Neemias é que a reconstrução começa com oração, arrependimento e quebrantamento. E diz que Neemias, quando ouviu aquilo, se assentou, orou, chorou, lamentou por vários dias. Eu quero perguntar, será que nós estamos chorando diante de Deus pelo mal que nos tem acometido? Será que nós estamos chorando e lamentando pelas muitas pessoas que morreram como vítima dessa epidemia? Será que nós estamos passando dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus pelo estado em que a nossa nação se encontra? Então, quando a calamidade está se aproximando da nação, o profeta Joel, ele entrega uma mensagem de Deus dizendo qual que deveria ser a reação do povo diante daquela calamidade que estava chegando. Lá no livro de Joel, nós vemos o Senhor instruindo o povo ao que fazer através do profeta Joel, dizendo que vocês convoquem uma assembleia solene, que vocês chorem, supliquem, lamentem, rasguem o seu coração e não as suas vestes, que vocês toquem a trombeta, anunciem um ajuntamento em que até mesmo as crianças menores devem participar e buscar a Deus. Se arrependam. O Senhor fala que os sacerdotes deveriam chorar entre o pórtico e o altar e deveriam clamar: poupa o teu povo, ó Deus. Como é que você está vivendo esses dias aí de isolamento social? Será que as distrações que conseguimos pensar para ocupar o nosso dia têm nos ocupado de tal forma que não tem sobrado tempo para orarmos, para clamarmos, para lamentarmos, para dobrarmos os nossos joelhos e suplicarmos a Deus, para clamarmos pela nossa nação, para que haja uma reconstrução? Amados, nós precisamos chorar, precisamos lamentar, precisamos orar e jejuar se nós quisermos ver a nossa nação sendo restaurada. Nós podemos ficar só assistindo o que está acontecendo, ou nós podemos ter uma atitude de enfrentar esse desafio, assim como Neemias fez. Terceira lição que nós aprendemos aí com a reação de Neemias diante daquele relatório é como nós devemos orar. Se aprendemos que Neemias orou, se pôs a buscar a Deus em jejum, em oração, em quebrantamento, podemos pensar, mas como que nós oramos diante de tal calamidade? Que tipo de oração nós devemos fazer? O que nós devemos dizer nessa oração? Vamos olhar para o modelo de oração de Neemias, nos versos 4 ao verso 11, e nós aprendemos ali pelo menos 5 pontos importantes que devem constar em nossa oração diante do Senhor. O que nós podemos aprender com a oração de Neemias? Em primeiro lugar, reconhecer que Deus é grande e temível e que Ele é fiel à aliança e que Ele é um Deus misericordioso. Veja aí o verso de número 5. Neemias ora dizendo: então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós precisamos lembrar desse Deus que é grande e poderoso, que é o único capaz de mudar a situação, que é o único capaz de vir em nosso socorro, que é o único que tem poder para mudar essa situação. E nós precisamos lembrar que Ele é um Deus de aliança, Ele é fiel àqueles que o buscam, àqueles que o obedecem, àqueles que temem a Ele. Então Neemias começa a sua oração declarando isso, a fidelidade, o poder, a misericórdia de Deus. Segundo ponto importante na oração que nós identificamos é o aspecto da confissão. Veja aí no verso 6, Neemias diz assim: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos pecado contra ti.
sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Queridos, numa oração, num momento como esse de calamidade que se abateu sobre nossa nação, nós precisamos ter uma atitude de humilhação, de quebrantamento, de reconhecimento do nosso pecado. Veja que Neemias, quando faz isso, está se incluindo no mal que a nação havia cometido diante do Senhor. Muito embora quando Israel tinha pecado e foi como consequência dos seus pecados para o cativeiro, Neemias nem sequer tinha nascido. Isso aqui foi muitos anos depois, 70 anos de cativeiro já tinham se passado, o povo tinha começado a voltar e muitos outros anos, alguns falam que mais de 100 anos, até que ele recebe esse relatório. Então ele nasceu muito tempo depois, mas ainda assim ele se inclui naquela situação, ele ora e ele reconhece que ele não como indivíduo, mas sendo parte de uma nação que voltou as costas para Deus, que se rebelou contra Deus, que fez o que era errado diante de Deus, que violou os mandamentos de Deus, que não andou nos caminhos do Senhor, que cometeu práticas que eram contra a vontade de Deus. Ele confessa isso. E nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar todo o mal que temos feito como nação, toda prática de idolatria, toda prática de promiscuidade, toda prática de perversão, todo sangue derramado, toda violência, toda agressão, toda desonestidade, toda altivez de espírito, o orgulho da nação. Então, nós precisamos, esse é tempo de derramar lágrimas, de chorar, de clamar a Deus, de confessar os pecados, assim como Neemias fez na sua oração. O terceiro aspecto que nós aprendemos ali nessa oração de Neemias é sobre a necessidade do arrependimento e obediência. O versículo 9 na oração diz assim: mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então Neemias, na sua oração, lembra da promessa do Senhor para os que se arrependem e o obedecem. Meu amado irmão e irmã, uma mudança de uma situação trágica, uma bênção do Senhor mudando a sorte numa situação de calamidade, de tragédia, só acontece quando existe confissão, arrependimento e compromisso de se voltar para Deus, para os seus caminhos e de viver em obediência a Ele. Não adianta a gente esperar que o tempo vai curar as coisas, porque não é assim. Essa situação só muda se houver uma confissão, um arrependimento e uma determinação de obedecer a Deus. A restauração da nossa nação vai passar por isso, tem que passar por isso. Não adianta só a gente falar, não adianta só a gente lançar orações da boca para fora. Tem que haver uma decisão no nosso coração de se voltar para Deus, de se arrepender e de ter uma prática de vida que agrada a Deus, conforme a sua palavra. Um quarto ponto aí da oração de Neemias que nos ensina como orar nesse tempo de calamidade é sobre quem deve orar. Veja o verso 10, Neemias diz: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então quem é que deve orar? É o povo da aliança. É o povo que se chama pelo seu nome, conforme diz 2 Crônicas 7,14. É o povo que conhece a Deus. Nós não podemos esperar que o ímpio, que o ateu, que o que adora outros deuses, lá são os que vão se voltar para Deus e buscá-lo. Tem que começar conosco, o povo de Deus, com a casa de Deus, com o povo da aliança. Veja que ele diz: estes são os teus servos. Queridos, não podemos esperar que vai ser o governo, que vai ser os ministros, que serão as autoridades que vão se pôr em busca a Deus por uma mudança na nossa nação. Nós, esse papel de orar, esse papel sacerdotal é da igreja. Nós somos o reino de sacerdotes. Nós temos que interceder, nós temos que nos colocar diante do Senhor e suplicar por uma mudança. Somos eu e você. Por isso esse clamor, esse chamado
A restauração precisa acontecer a partir de uma atitude de oração, de quebrantamento, de lamento, de jejum, de confissão, arrependimento e determinação de se voltar para Deus. E isso é a igreja que tem que fazer. Somos eu e você. Então, como você está vivendo esses dias? Como que está o teu coração diante de tudo aquilo que você está vendo acontecer em nossa nação? Em quinto e último lugar, para encerrar a nossa reflexão de hoje, nós vemos ali na oração de Neemias uma disposição dele de ser resposta a essa oração que ele estava fazendo. Porque é muito fácil a gente orar dizendo, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, muda essa situação. Veja o que ele ora no verso 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja o quê? Bem-sucedido. Então, Neemias está dizendo que ele que teme a Deus e os demais que temem a Deus, então se você teme a Deus, essa oração tem que ser a sua oração. Se você é um servo que teme a Deus, uma serva que teme a Deus, se nós somos o povo, servos que tememos a Deus, essa é a oração que nós temos que fazer. Mas na oração que nós fazemos, Neemias diz aqui, que eu seja bem-sucedido. O que Neemias estava dizendo com isso? Neemias já estava planejando alguma coisa. Neemias já estava apresentando um plano diante de Deus em oração. Neemias já estava se dispondo, não simplesmente a ser um intercessor a orar, mas ele estava se dispondo a ser resposta à oração que ele mesmo estava fazendo. Ele estava se apresentando diante de Deus, dizendo, Senhor, conta comigo. Aquilo que o Senhor quiser fazer, como o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, estou disposto. Ou seja, a oração que Neemias estava fazendo, ele estava se dispondo a agir. Então nós não podemos ficar só orando, nós precisamos nos dispor a agir, a ir para a ação, se nós quisermos ver a nossa nação sendo reconstruída. Então, se nós buscarmos a Deus com o coração sincero, eu creio que o Senhor nos dará estratégias, eu creio que Ele nos dará iniciativas que causarão impacto na sociedade, como uma grande oportunidade da igreja de fazer diferença e de mostrar a glória de Deus através da sua atitude e da sua ação, contribuindo para a restauração da nossa nação. Quero perguntar, você está disposto? Você está pronto? Você está desejoso? Você está se colocando diante do Senhor em oração, súplica, jejum, lamento, arrependimento, confissão e, sobretudo, se dispondo a ser resposta para a oração? Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que teremos uma grande oportunidade de mostrar a glória de Deus através da igreja. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem de hoje, desafiado sobretudo, incomodado e que essa reflexão ajude você a ter uma postura, uma atitude de como devemos nos colocar diante de Deus nesses dias. Ok? Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.